Pronto, agora sim iniciamos a gravação. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Aqueles peço aí que todos assistam a aula nesse momento simultâneo, tá? Nossas aulas sempre iniciarão às 7h30, tá? Então, não depende de eu mandar lá no grupo que vai ter aula. Se o dia for normal, vai ter aula, tá? Se não for feriado, obviamente, algo assim. Ou se eventualmente acontecer algum incidente, algo que eu não possa ministrar aula também, eu irei avisá-los. Mas se eu não avisar, se não houver nenhuma informação, é que a aula ocorrerá normalmente, tá? É, eu vou mandar o link para vocês lá no, no nosso grupo de WhatsApp e aí vocês assistam e vocês se preparem para assistir. O material também sempre estará disponível lá no nosso Drive. Eu coloquei o Drive, eu coloquei lá o link do Drive na descrição do nosso grupo de WhatsApp, então também procurem lá, caso vocês esqueçam, é só entrar ali na descrição do grupo e clicar naquele link, tá? Bom, lembrando também que a presença vai ser considerada daqueles que assistirem a aula, depois, acabando a aula, eu pego um relatório de quem assistiu a aula, tá? E dali que eu vou constar a presença. E caso alguma pessoa tenha alguma situação muito excepcional, a gente pode conversar, mas aí isso depende de conversar pessoalmente comigo. Explica a situação e aí, de repente, a gente pode até ver alguma forma aí para que essa pessoa não fique de alguma forma de suprir a falta, algo assim, mas enfim, já são situações reservadas aí aquelas pessoas que estão efetivamente em uma posição excepcional, tá bom? Bom, gente, nós estamos vendo aí recuperação judicial, a nossa aula é de falência e recuperação judicial e agora nós estamos focados em aprender recuperação judicial. Aula passada eu dei um apanhado geral do que é recuperação judicial, conceitos, alguma leitura aí da legislação, mas assim, de uma maneira mais superficial, especificamente para que vocês pelo menos sanassem essa dúvida, né? Para que vocês matassem essa curiosidade, né? Para que a gente tivesse uma visão ampla do que é a recuperação judicial. E agora nós iremos nos aprofundar em pontos mais específicos da legislação, tá? Então as nossas próximas aulas serão reservadas ao estudo da recuperação judicial. Nesse nós veremos aí os preceitos da recuperação judicial no conceito geral, tipo legitimidade, condições, e depois nós iremos ver os procedimentos da recuperação judicial, alguns aspectos do plano de recuperação judicial, tá? Serão feitos nas próximas aulas. Pois bem, então, da recuperação judicial, aproveitando aqui já até fazendo como se fosse uma revisão da aula passada, né? Nós vimos aí na aula passada esse aspecto amplo e temos ali no artigo 47, que é o que inaugura na Lei 11.101 de 2005, lembrando que a Lei 11.101 de 2005 é a que trata de recuperação judicial e de falência, tá bom? Ela vem no artigo 47 trazer um conceito de recuperação judicial. Lembrando que antes da existência dessa lei, o procedimento era a concordata. Ele não era um procedimento tão amigável, que estimulava tanto a recuperação da empresa. Né? Ele dava essa possibilidade de recuperação da empresa, mas havia ali uma chance menor. E aí a criação dessa lei, da 11.101, veio com o objetivo, e a grande inovação dela foi justamente a introdução de um novo conceito. Retirou-se a concordata e criou-se uma nova forma de tentar salvar uma empresa que eventualmente estivesse indo ali para o buraco, que estivesse entrando numa situação de inadimplência, né, de uma inabilidade de pagar suas contas, para a empresa não quebrar, criaram-se o sistema, esse botão de emergência que é chamada recuperação judicial. Pois bem, então no artigo 47 nós temos a seguinte definição, eu quero aí que vocês leiam junto comigo essa definição do artigo 47 da Lei 11.101 de 2005.
O artigo 47 reza o seguinte: a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Ou seja, uma empresa fechar, uma empresa deixar de existir, né, uma empresa falir, não é algo bom para ninguém. Né? Não é bom para os funcionários, não é bom para o empresário, não é bom para a sociedade, que é uma empresa menos tendo emprego, produzindo algo ao mercado. Né? Isso não vai abrir para ninguém o fechamento de uma empresa. Tá? Portanto, o sistema jurídico aí cria, né, o sistema legislativo cria uma forma de preservar essa empresa, e o artigo 47 está ali estabelecendo, está nos informando os objetivos, a função da recuperação judicial, quais são as intenções dela. Tá? Deixa eu só recuperar aqui algumas perguntas, só um momento aqui. Alguém perguntou onde está o material. Bom, gente, eu já falei isso na aula passada, falei agora há pouco no nosso grupo do WhatsApp, que o material está no Drive. O que é o Drive? É uma pasta coletiva ali onde eu coloco o material para vocês. O Drive, o link está ali, uma das últimas informações que eu passei no grupo de WhatsApp, e também está na descrição do grupo, tá? Então, só entrar ali, ó. Acabei de mandei agora há pouco, que é um pouco mais para cima, tá? Às 18h58 mandei, e também tá lá na descrição do grupo. E salvem, tá? Essa informação. Salvem esse link, porque vocês vão utilizar sempre, em toda aula minha, vocês vão ter que acessar. Pegar um cara desse cuidar da sua vida. Festa social, não sei se é sítio, é bairro Capitela, teve polícia, foi gente presa na festa. E ela tá com esse cara aí, o cara não quer deixar ela vir embora, tá um louco danado. Eu acho que é melhor desligar o áudio, né? Bom, vamos retomar então. Então, li aqui com vocês a definição trazida no artigo 47 e falando aí da legitimidade. Quem é que pode apresentar essa recuperação judicial? Então, o empresário individual e a sociedade empresária. Quem que é o empresário individual, gente? O que a legislação está falando do empresário individual? Quem que é esse cara? É a MEI, né? A MEI ou a Ireli, aquela empresa, a microempresa individual, né? Ou a empresa que é representada ali por um único sócio. Tá? Pode ter essas empresas que são um único sócio, é só uma pessoa. Né? Geralmente elas são o próprio nome da pessoa, mas ela tem um CNPJ. Né? São as empresas aí individuais que existem hoje no nosso ordenamento. Não existia há um tempo atrás, elas já existem. Tem alguém aqui compartilhando, né? Que isso? Deixa só. Gente, é melhor que só eu compartilhe, tá? Não sei porque que tem alguém compartilhando conteúdo. Deixa eu mudar aqui a configuração. Não sei nem se eu consigo tirar isso aqui. Quem foi que colocou isso aqui? Dá para tirar, por favor, a lei daqui?
Tá, desculpa, tá, gente? Tive que alterar aqui, ó. Configuração agora foi. Pois bem, vamos retomando aqui. Então vamos falar sobre os aspectos de legitimidade. Então aquele que pode entrar com, com um pedido de recuperação judicial. Né? O empresário individual, aquele que ainda que tenha uma empresa em que só ele é sócio, sem problema, ele pode entrar com o pedido de recuperação. E também a sociedade, aquele que tem uma pluralidade de sócios. Essa legitimidade vai se estender aos cônjuges, ao cônjuge sobrevivente, aos respectivos herdeiros, ou inventariantes, ou ainda aos sócios remanescentes da sociedade. Aí, claro, né, quem que a gente está falando quando a gente fala de herdeiros ou cônjuge sobrevivente? São aqueles que são os herdeiros, aqueles que recebem como parte ali, de um processo de inventário, de arrolamento, as cotas, as ações das empresas, quando aquele sócio venha a falecer. Tá? Então, esse é um direito que passa de forma sucessória aos herdeiros daquele sócio que eventualmente veio a falecer. Tá? Pode o empresário pedir a recuperação judicial, ainda que exista pedido de falência contra ele. Então, nós falamos isso, inclusive, na aula passada, que mesmo diante de um procedimento já aberto, um pedido de falência, ele pode pedir a recuperação judicial. E veja, isso é o que efetivamente ocorre na maior parte dos casos. O empresário vai lá tentando levar a vida dele, renegociando as dívidas, até o ponto em que não se aguenta mais, né, que os credores não aguentam mais, e pedem lá o pedido de falência. Aí ele geralmente vai lá e fala, putz, não tem como pagar isso aqui, eu vou quebrar, e aí ele pede a recuperação judicial, tá? E isso está inclusive previsto na própria lei, na 11.101 de 2005. Lá no seu artigo 95 ele fala o seguinte, que dentro do prazo de contestação, o devedor poderá pleitear sua recuperação judicial. Então veja só, dentro do prazo de contestação da falência, ele pode pedir a recuperação judicial. Bom? E os requisitos para pedir essa recuperação judicial estão elencados lá no artigo 48 da legislação, da Lei 11.101 de 2005, e ele estabelece o seguinte, que poderá requerer a recuperação judicial o devedor que no momento do pedido exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos e que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente. Então veja só, quando ele fala aí cumulativamente, ele está falando o quê? Que devem ser todos eles, sem exceção, tá? Então ele vai elencar ali que um dos requisitos, já no próprio caput do artigo 48, define que deverá ser exercido, que aquela empresa ela deve exercer regularmente suas atividades há mais de 2 anos e que atenda aos outros requisitos ali elencados nos incisos respectivos do artigo 48. Então veja só, a primeira coisa que nós já sabemos é que a empresa tem que exercer atividade há 2 anos. A empresa ficou parada, não exercia atividade, tem muita empresa que é assim, né? Ela está ali só com o CNPJ ativo, só que não vende mais nada, as portas estão fechadas, o CNPJ está ali, né, funcionando, mas a empresa não faz mais nada. Nesse caso, não se enquadraria aí no artigo 48, né, não estaria atendendo ao requisito. Então é importante que ele tenha exercido, que ele exerça há 2 anos, pelo menos, as suas atividades, as atividades previstas lá no seu contrato social, e que efetivamente, claro, né, se ele não consegue vender muito, por isso que ele está indo mal, mas assim, ele ainda produz, ele ainda vende, ele ainda presta aquele serviço, então aí você consegue demonstrar de que você exerce ali há 2 anos, pelo menos, a sua atividade. E aí os incisos posteriores vão elencar o seguinte. Não, e assim, gente, até vou fazer com um parágrafo não, mas um comentário. A legislação, a Lei 11.101, ela é bem objetiva no seu trato, tá? No seu teor. Ela é bem técnica, ela é bem singela e sem muita interpretação dúbia, tá? Portanto, a própria doutrina, quando vocês levantarem a doutrina da respectiva matéria, vocês vão ver que ela vai
ali basicamente só anuir, expandir às vezes um pouco mais os conceitos trazidos na legislação, mas de modo geral não vai contradizer aquilo que está previsto na lei, mesmo a jurisprudência é bastante pautada no que a lei estabelece. Tá? A lei, ela, em suma, a lei ela é bastante direta e objetiva e não comporta tantas interpretações. Pois bem, então nós temos ali que não, além do critério de 2 anos, ele deve não ser falido e, se foi, estejam declaradas extintas por sentença transitada e julgadas as responsabilidades daí decorrentes. Então, ele não pode ter falido nesse período aí recente. Não ter há menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial. E aqui, né, um colega perguntou, né, professor, mas é do momento que é concedida ou do momento que termina? Veja, é do momento que termina, porque senão, às vezes um plano de recuperação judicial vai levar 3, 4, 5 anos, né? Então o cara conseguiria entrar em recuperação judicial praticamente sempre, né? Não ter há menos de 8 anos obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata, seção 5 desse artigo. Não ter há menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial com base... desculpa, aqui está errado. Esse aqui, o 8 anos, mudou, tá? Deixa eu até tirar aqui porque foi alterado. Tá? Hoje é 5 anos. Então, não terá menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a seção 5 desse artigo, que é aquela do pequeno empresário. Nós já vamos ver isso nas aulas mais para frente. Provavelmente na próxima aula a gente vai ver isso, tá? Não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nessa lei. Até falei para vocês, é importante na hora de chamar um sócio, verificar o passado dele, ver se ele teve alguma prática criminal aí recente envolvendo a recuperação judicial ou falência, porque se enquadrar, se ele tiver praticado um desses crimes, isso pode prejudicar, certamente irá prejudicar o seu pedido de recuperação, tá? Parágrafo 1º fala que a recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, como nós já vimos, e pelos seus demais herdeiros, assim como o sócio remanescente. Quem que ele fala aqui, gente? O que é o sócio remanescente? Vamos tentar entender isso aqui. Isso aqui vocês já devem entender. O que é o sócio remanescente, gente? Vamos abrir aí para vocês falarem um pouquinho. O que ele fala aí? Sócio remanescente, quem que é? É o que ficou na sociedade. Isso, né? Então, se a gente tem uma sociedade com uma pluralidade, ele tem 2, 3, 5 sócios, né? São o que? Um sócio faleceu, os demais podem ali pedir a recuperação judicial. Claro, se for necessário, se enquadrar qualquer um, independente da cota ou não? Então, isso vai depender da situação de administração da empresa, aí vai ter que olhar cada um dos critérios daquela empresa a fim de verificar se ele tem poder para tanto, tá bom? E aí nós temos ali os créditos que são sujeitos à recuperação judicial. Eu expliquei lá para vocês que a recuperação judicial é aquele botão de emergência, né? A empresa está desembocando por uma situação de não liquidez, né? De impossibilidade de pagamento das suas obrigações, e ou já esteve ali, já há um pedido de falência, ou ele observa que inevitavelmente vai ocorrer um pedido de falência uma hora ou outra, e aí ele vai falar, olha, o empresário, né, o conjunto de empresários vai falar, temos que pedir recuperação judicial, vamos apertar aqui o botão de emergência. Eles vão verificar se os requisitos lá do artigo 48 estão presentes, estando eles presentes, eles vão lá apertar o botão de emergência para que desse essa parada em algumas das cobranças, tá? E aí é uma forma que você tem de chamar os credores e tentar renegociar e os elementos e tudo mais. Então, nós observamos ali pelo artigo 49 que todos que estão sujeitos à recuperação judicial, todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Então, mesmo aqueles créditos que vierem a vencer lá na frente, você sabe que não vai conseguir pagar, eles vão entrar na recuperação judicial, tá? Quem se tornar credor após o pedido de falência, esses pedidos, né, aqueles que se tornarem credor após,
o pedido de falência, não integrarão o plano de recuperação. Essas obrigações deverão ser cumpridas normalmente. Então eu apertei o botão e aí no dia seguinte, na semana seguinte, eu faço ali uma compra, compro alguma coisa, contrato alguém. Essas são relações que estão após o pedido de recuperação e elas não entrarão ali na recuperação judicial, tá? E eu deveria cumprir elas normalmente. Todas essas obrigações que eu firmo após pedir a recuperação judicial, elas não vão poder entrar no plano de recuperação, tá? Elas não vão ser abarcadas ali pela recuperação judicial. Então elas deverão ser cumpridas normalmente. E ainda esses credores, esses que vierem depois lá do pedido da recuperação judicial, terão posição privilegiada no caso de uma eventual falência, né, de uma conversão de recuperação judicial em falência, conforme a gente vai ver quando viermos a estudar a falência. Então, se eu pedir hoje a recuperação judicial da minha empresa e próxima semana eu contrato ali uma empresa para me ajudar a construir uma outra área na minha empresa, na minha indústria, que vai diversificar a produção dos meus produtos para tentar atingir um público diferente, vamos supor. Essa empresa que eu estou contratando, ela não entra na recuperação. Aquele contrato, aquelas obrigações que eu estou firmando com essa nova empresa, com essa empresa que eu estou mantendo contato agora após o meu pedido de recuperação judicial, ela não vai entrar no plano de recuperação. Ela vai ficar ali, vai poder cobrar, vai poder exigir de maneira normal ali aquela obrigação que a gente firmou, tá? Só que, se eventualmente eu tentei fazer a recuperação, não consegui, não deu certo, o plano não foi aprovado, não consegui atender as demandas do plano de recuperação, ou mesmo o plano sequer foi aprovado, como eu falei, e aí não deu certo, recuperação que não dá certo, o que acontece, gente? Falência. Tá? O juiz vai falar, olha, não deu para dar recuperação, só nos resta agora falir. E aí esse indivíduo que firmou o negócio comigo, que firmou esse contrato comigo, após o pedido de recuperação, ele vai ter, o seu crédito vai receber uma posição privilegiada em relação aos demais, tá? Por que fizeram isso, gente? Porque é uma forma de incentivar que a empresa que esteja em recuperação, que ela consiga firmar contratos. Veja só, imagina que você seja um empresário, e aí uma empresa que está em recuperação judicial te procura para fazer algum tipo de projeto, algo assim. Você vai se sentir à vontade em fazer aquele projeto? Você vai achar que vai dar tudo certo? Né? Você vai se falar, não, tranquilo, essa empresa está em recuperação, deve estar ótimo. Não, você sabe que é uma empresa que está ali já, né, na corda bamba, é uma empresa que já está numa situação fragilizada. Então, para isso que eles falam, olha, então, se eventualmente acontecer dessa empresa converter, essas outras empresas que fecharam uma obrigação com essa empresa anterior, ela vai ter dessa empresa que está pedindo recuperação, ela vai ter ali um procedimento de privilégio. Tá? É com esse intuito aí que foi colocada essa prerrogativa àqueles que firmam um crédito aí posterior com a empresa que está passando pela recuperação judicial. Tá? E aí, gente, os créditos e obrigações vão atender o previamente estabelecido no contrato, salvo se algo distinto for estabelecido no plano de recuperação. Então, quando eu aperto aquele botão de recuperação judicial, a maior parte das obrigações, nós vamos ver que algumas realmente ficam suspensas, mas a maior parte das obrigações continuam iguais, mesma situação daquela que eu firmei. O que vai ser objeto ali de rediscussão vai ser ali no plano de recuperação. É quando no plano de recuperação eu vou mostrar as formas e vou sugerir meios de alterar aquela forma de pagamento. Tá? Então o artigo 49, nos seus parágrafos, nós já vimos o artigo 49, mas os parágrafos 1º e 2º falam o seguinte: os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Então, via de regra, as obrigações que não têm, tá? As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas, ou seja, elas permanecem iguais ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo, e aí que está a matada, aí que está a importância da recuperação judicial,
salvo se, de modo diverso, ficar estabelecido no plano de recuperação judicial. E é ali que está a salvação da empresa que está em recuperação judicial, da empresa que está mal. É utilizar essa palavrinha, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial. É ali que ela vai tentar salvar. Ela vai chegar aos credores com um plano de recuperação judicial e vai falar, olha, cara, é o seguinte, eu vou quebrar se vocês não, por exemplo, tirarem essas multas, se vocês não permitirem que eu parcele esses pagamentos, tá? São vários meios, aí nós vamos ver, se tudo der certo ainda na aula de hoje, esses meios previstos em lei, formas da empresa se reerguer. As obrigações, como a gente viu aí pelo parágrafo 2º, elas permanecem iguais, né? Então, eu tinha lá as obrigações, tinha as minhas dívidas com os meus fornecedores, com os meus funcionários, e aí eu vi que eu não ia conseguir pagar eles. Apertei o botão de emergência da recuperação judicial. Essas obrigações continuam valendo, normalmente, do jeito que elas foram contratadas. Só que aí eu vou ter outros meios, nós iremos ver de tentar renegociar elas, e principalmente por meio do plano de recuperação. Então eu vou chegar ali para os meus credores, vamos supor que eu devo ali para o banco X lá, 50 mil reais, 200 mil reais, e isso tá, essas dívidas estão ali chegando na hora do pagamento, ou já estouraram, já estou devendo para esses bancos, já estourou o prazo de pagamento dessas dívidas. Como é que eu vou lidar com isso? Né? Como eu vou pagar? Você chega para o banco e fala, olha, banco, eu quero que vocês renegociem. Tá? Geralmente são os bancos que têm as maiores dívidas nas recuperações judiciais. Aí eu falo até por experiência própria. Eu cuidei de recuperações judiciais ali de algumas empresas e elas geralmente, você vai ver, deve um pouquinho ali para o fornecedor, um pouquinho ali para um funcionário, um pouquinho ali para um autônomo, para uma empresa que faz um serviço, mas o grosso mesmo das dívidas está onde? Nos bancos. Né? Fala, olha, 90%, 80% das minhas dívidas são de banco. Né? E aí quem depende da concordância, quem são os bancos? Geralmente os bancos são quem decide se vão querer que você entre em recuperação, ou se vão falar, não, não aceito essa recuperação, vamos direto para falência. Tá? Quando você depende de fornecedor, de outras empresas, geralmente eles aceitam. Né? Quem é mais chato em relação a isso são os bancos. Né? Infelizmente são os bancos que acabam tendo ali o controle, porque geralmente são eles que têm a maior parte dos débitos, né? dos créditos. Né? Se pensar do ponto de vista deles, são os créditos dos bancos. Tá? Pois bem, então o que ocorre na prática aí, gente, é que a empresa em recuperação tentará de todas as formas renegociar os seus débitos, estendendo prazos, reduzindo juros e multas. Entretanto, para poder alterar a obrigação, deverá seu plano ser aceito, e quem decide pela aceitação dos planos são os credores, como eu acabei de falar aqui para vocês. Os credores preservam seus direitos contra coobrigados e fiadores. É isso que está lá no parágrafo 1º. Assim poderão demandar as dívidas contra estes, que poderão subrogar-se nos seus direitos. Vocês lembram isso lá no direito das obrigações, gente? Então, eu sou credor, tá? E vamos colocar aí uma locação, por exemplo, e você está me devendo. E eu quero cobrar esse valor de locação. Aí você entra lá em recuperação judicial. Só que você tinha um fiador. Eu posso parar tudo porque você entrou em recuperação? Não, eu posso ir lá contra quem? Contra o fiador. Posso cobrar tudo lá do fiador. Cobro tudo do fiador e aí o fiador vai o quê? Subrogar-se, ou seja, ele vai assumir ali como se dele fosse aquele crédito e aí ele vai poder executar quem? O locatário, do qual ele foi fiador. Tá? Por isso que ser fiador é algo muito perigoso, porque você vai garantir a dívida de uma pessoa que não é você. E aí depois, se essa pessoa não pagar, você vai ter que pagar a dívida dela. E aí o que te resta é o quê? Pedir que aquela pessoa, judicialmente, você vai subrogar ali no crédito ali, vai poder cobrar aquela dívida daquela pessoa, aquilo que você pagou. Né? E geralmente quando você é fiador, a pessoa já está mal, não tem dinheiro nenhum, fala, olha, realmente você era o fiador, eu não tenho como pagar aqui, acabou. Então é mó furada isso daí, né? Ser fiador é algo muito perigoso. Né? Só realmente situações muito específicas que deve ser fiador, senão é um risco muito grande, né, de que a pessoa não pague, e aí quem vai ter que pagar é você e não tem choro nem vela, você tem que pagar e fim de papo, tá?
E também não só do fiador, mas dos codevedores também, né? Que se tiver você e mais outras empresas também estão devendo, as outras empresas poderão também ser cobradas e aí a elas vai caber subrogar-se na proporção que era devido àquela outra empresa. Se vocês estão tendo dificuldade com essas terminologias, pessoal, lembre-se lá do que vocês aprenderam no direito das obrigações, tá? Via de regra, aí vocês já aprenderam essa matéria, já deveriam entender esses conceitos, tá? De subrogação, fiador, codevedor, tá? Vocês estão entendendo isso daqui? Se não tiverem, tentem dar uma olhada ali, recapitular o que vocês aprenderam nas aulas passadas de direito civil, tá bom? E aí, gente, não são exigíveis do devedor em RJ. O que é RJ? Recuperação judicial, tá? Coloquei ali, RJ. Não é Rio de Janeiro aqui no caso, entendam o contexto, é recuperação judicial. Então, não são exigíveis do devedor em recuperação judiciais as obrigações de título gratuito e aquelas que os credores fizeram para tomar parte na recuperação judicial, salvo as decorrentes de litígio judicial entre as partes. É o que está previsto lá no artigo 5º, inciso 2º, tá bom? E não se incluem os seguintes créditos, olha lá, artigo 49. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis de arrendamento mercantil. Eu coloquei aqui, retomei um pouquinho para vocês, alguns conceitos que vocês também já devem ter aprendido. Proprietário fiduciário, né? Olha lá, coloquei ali, tá vendo um umzinho ali, ó, umzinho aí, ó. Propriedade fiduciária, é a propriedade resolúvel de coisa móvel e infungível, constituída para fins de garantia de obrigação a partir do registro no cartório, né? No cartório de registro de títulos e documentos, e o devedor mantém a posse direta, mas não a propriedade, não tendo disponibilidade da coisa. Né? Você já deve ter visto que quando você tem lá o carro, anda com o carro para cima e para baixo, mas o carro é do banco, né? Quando está financiando, de bens móveis ou imóveis, tá, gente? O arrendador mercantil, que é o famoso leasing, né? Já deve ter ouvido falar também. Se vocês não ouviram falar, se vocês ainda não estudaram, ouviu falar, talvez tenham ouvido, mas se vocês não estudaram, não se apeguem muito, que uma hora ou outra vocês vão se aprofundar mais. Por hora, não é o escopo da nossa aula entrar no que são cada um desses institutos. Eles reservam aí uma aula aprofundada sobre cada um deles, tá? Vocês verão provavelmente em direito ou direito comercial, alguns vocês verão no direito empresarial. Bom, vocês já estudaram, ótimo, né? Que recebi a informação de que vocês já estudaram. Então, beleza, estou entendendo aí como matéria dada, não vou me aprofundar muito aí com vocês, tá? Então, o arrendador mercantil lá, o arrendamento mercantil, que é o leasing, tá? De propriedade ou promitente vendedor de imóvel, tá? De proprietário ou promitente vendedor de imóvel. O que é isso? É aquele contrato prévio de promessa de compra e venda, né? Esse é um dos exemplos, promessa de compra e venda. Vocês também já devem ter estudado isso lá na parte de contratos, né? Lembra, vocês já estudaram contrato prévio? Ou se não se recordam, né? Quando vocês fazem a compra e venda de uma casa, quem aqui é corretor, né? Eu sei que alguns alunos são corretores, devem estar mais, devem ter mais compreensão ali desse conceito, mas quando você vai adquirir uma casa, você vai comprar uma casa, vender uma casa, é de praxe fazer um contrato preliminar onde se estabelece ali os critérios, onde se comprometem as partes à apresentação de documentos essenciais ali para aquela compra. Então essa é o que se chama aí, né, o que se colocaria ali como o promitente vendedor, aquele que prometeu a vender a compra. Então vamos supor que você estava ali negociando, fez a promessa de compra e venda, e aí com uma empresa, a empresa fez a promessa de que venderia o imóvel para você, pensem nisso, ela assinou o contrato de promessa de compra e venda, e aí, meus caros, ela pediu recuperação judicial. Aquela obrigação dela continua valendo normalmente, tá?
aquela obrigação dela de vender aquele imóvel, não vai voltar atrás, tá? Sim, cujos respectivos contratos contêm cláusula de revogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias ou de proprietários em contratos de venda com reserva de domínio. Seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais observadas. Então, o parágrafo 3º está falando todos esses casos aí tratados ali em cima, não submeterá aos efeitos da recuperação e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais observadas à legislação respectiva, tá? Beleza, então já que vocês estudaram, sei que vocês já estão aí super afiados sobre o assunto, e ainda complementa, tá? O próprio inciso 3º, eu fiz aqui esse corte aqui, para quem estiver acompanhando pelo roteiro, eu fiz aqui esse corte, veja só, né? Nós temos aqui o artigo 49, parágrafo 3º, depois eu fiz esse corte aqui, coloquei essas informações só para vocês se localizarem o significado ali das respectivas institutos trazidos pelo parágrafo 3º, e aí a parte final do parágrafo 3º vai falar o seguinte: não se permitido, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o parágrafo 4º do artigo 6º dessa lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capitais essenciais à sua atividade empresarial. Então, gente, o que a gente tem é que a lei ressalta que durante esse prazo de suspensão, que se vocês buscarem lá na lei, no artigo 6º, parágrafo 4º, vocês verão que é de 180 dias, não poderá haver a venda ou retirada de bens do estabelecimento daquele que se forem essenciais à sua atividade empresarial. Tá? A definição é trazida lá no artigo 49, o que é defendido no nosso artigo 49, parágrafo 3º. Assim, o que se verifica é que as ações e execuções relativas a esses credores não se suspendem, pois eles não integram o plano de recuperação. Esses previstos lá no parágrafo 3º, tá? Todavia, as medidas que visem a venda ou retirada dos bens essenciais à atividade empresarial do devedor em crise não poderão ser tomadas como, por exemplo, uma busca e apreensão de equipamento. Tá? Então, se a ação de execução depender dessa medida, terá aí sim que ficar suspensa pelo prazo de 180 dias, a que alude aí o artigo 6º, parágrafo 4º, já referenciado. Esse prazo visa conceder ao devedor tempo hábil para a formulação e execução do seu plano de recuperação. Então, apertei aquele botão de emergência, mesmo se for ali um direito real, mesmo que seja aqueles direitos preservados ali obrigações preservadas no parágrafo 3º, ainda assim eu não vou poder perder aqueles meus imóveis, aquele maquinário, pelo menos pelo prazo de 180 dias, que é o que a lei entende com um prazo aí suficiente para que eu consiga outro equipamento e não seja ali surpreendido, perca ali o meu ganha-pão. Então, vamos supor que tem uma indústria e ali a máquina principal da produção daquela indústria está penhorada e aí aquela dívida o banco vai falar, olha, cara, perdeu, eu vou dar busca e apreensão na tua máquina. Olha só, imagina essa situação, vamos pensar aqui comigo. Eu pedi um empréstimo com o banco, penhorei meu maquinário para conseguir dinheiro, não consegui pagar e o banco vai falar, ó, vou atrás do teu maquinário, vou pegar ele porque você está me devendo. Aí eu aperto o botão de emergência. O que eu consegui aí? 180 dias de respiro. Por quê? Porque esses bens são essenciais para a minha atividade. Né? Então aquela penhora vai, guarda 180 dias. E aí depois pode pegar, mas pelo menos esse prazo de 180 dias é o quê? É o prazo para eu achar um outro maquinário, comprar outro, sei lá, de repente conseguir alguma outra forma, readaptar a minha linha de montagem, parar de produzir aquele produto, mas focar em outro. Ou seja, dar aquele tempo, aquele respiro para que eu consiga continuar meu negócio. Tá? Afinal de contas, esse botão de emergência tem que ter alguma utilidade. Né? Então, uma delas, como a gente já viu, é essa, de suspender ali essas buscas e apreensões, isso que possa vir a comprometer algum elemento essencial da minha atividade empresarial. Tá? Que a indústria é mais fácil da gente imaginar, mas pense em qualquer outra coisa, né, gente? Vamos supor que você tenha uma loja e aí a vitrine ou
alguns produtos ali que estão à venda, alguns veículos que estão ali à venda na sua concessionária, quer que seja que você tenha penhorado, que de alguma maneira esteja sendo ali, que de alguma forma venha a gerar, venha a ser penhorado, venha ocorrer ali uma busca e apreensão, isso vai ser suspenso pelo prazo aí de 180 dias, tá? Nós vemos aqui que também não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial as importâncias entregues ao devedor em moeda corrente nacional decorrente de adiantamento de contrato de câmbio para exportação, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas das autoridades competentes. Que ele está falando de uma situação bem específica, né? Geralmente são contratos ali de câmbio, são aqueles contratos em empresas que trabalham com importação ou exportação, ou tem ali como parceiros empresas que estão fora do Brasil, e aí o contrato vai ser regido por outras, por outro em dólar, ou serão regidos em euro. Tá? É nessa situação que trata o parágrafo 4º do artigo 49. E, por fim, o parágrafo 5º do artigo 49 vai falar que diz que, tratando-se de crédito garantido por penhor sobre título de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias líquidas ou vencidas durante a recuperação judicial, enquanto não forem o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão de 180 dias trazidos aí no artigo 6º, parágrafo 4º. Então, outra situação específica, né, esses penhores de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras também vão ficar ali protegidas pelo prazo de 180 dias para que o empresário, para que a empresa consiga utilizar esses mecanismos, aí, esses bens, a fim de se reerguer, de reestruturar a sua organização. Tá bom? E aí, gente, nós vamos falar agora sobre os meios de recuperação judicial. Então, nós vimos ali, já deu para entender que dos trunfos ali é esse prazo de 180 dias que dá uma retida um pouco nas coisas. Nós vimos que as obrigações permanecem as mesmas, certo? Elas não são alteradas de cara, salvo se o plano de recuperação prevê alguma coisa. E aí nós vemos que tem esse período aí de 180 dias que dá esse gás, esse respiro. E o artigo 50 vai colocar uma série de outras possibilidades que o empresário vai ter, de ferramentas que o empresário vai ter, que em outras situações ele não teria. Tá? São essas ferramentas aí que vão permitir ao empresário tentar se reerguer e reestruturar a sua empresa, a fim de que ela continue no mercado e não venha a quebrar. Então, vamos ver o que o artigo 50 fala para a gente. Então, a lei vai criar esse rol, né, de meios de que o recuperando, o empresário que está ali, que está a empresa que está tentando se recuperar, poderá utilizar para reerguer seu negócio. Estes estão elencados no artigo 50, conforme nós vamos ler aqui em conjunto. Tá? Então, o artigo 50 estabelece o que constituem meios de recuperação judicial, observando a legislação pertinente a cada caso, dentre outros. Né? Então, sempre a legislação toma cuidado para não tirar ali as situações específicas, né? Para não criar alguma situação que vá contra a própria alguma legislação ali que já trate do assunto. Mas dentre essas opções que traz o artigo 50, nós temos ali concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas e vincendas. Vencidas são aquelas que já venceram, vincendas aquelas que virão a vencer, né? Aquelas que já estouraram o prazo e aquelas que vão ainda estourar o prazo lá na frente. O primeiro é o grande ferramenta, né? Aquela primeira ferramenta que a gente trata ali, a primeira que a gente vai conversar com os credores, né? Vamos tentar estender aí os prazos, vamos colocar novos prazos, novas condições, vamos reduzir um valor aqui, vamos tirar uma multa, vamos tirar uns juros. Esse é o primeiro ponto que você vai conversar com o credor. Quando você estiver pelo lado aí do credor, numa recuperação judicial, vocês vão ver, eles vão tentar, a primeira coisa que eles vão chorar é o quê? Dá para estender o prazo? Dá para
tirar esses juros, para reduzir essa multa. Né? A única coisa que eles vão chorar vai ser isso, pode ter certeza. O inciso segundo também traz principalmente em empresas grandes, o artigo 50, inciso segundo, traz aqui uma possibilidade que é muito comum em empresas grandes. A gente pode ver, inclusive, que a Odebrecht se valeu aí, né? O que as empresas, as grandes corporações fazem? Quando elas querem, elas começam a soltar os braços delas, as empresas ali que são dela mesmo, que pertencem ao grupo, elas vão saindo, elas vão perdendo esses braços aí para que elas continuem mais leves, né? Para que elas soltem ali, vendam, para que elas consigam um capital. Então a Braskem, se eu não me engano, que é da Odebrecht, ela foi vendida. Ela é uma empresa, para quem não é da área, talvez não conheça, mas ela é bem grande, né? Ela se soltou ali do grupo, não? Quem que é? A BRK Ambiental. A BRK Ambiental? O que é a Braskem, então? A Braskem é da Odebrecht também, mas não foi vendida. Ah, não? Então a BRK é? BRK Ambiental. BRK Ambiental. A Braskem ainda não foi, mas provavelmente vai, né? Provavelmente vai. A Braskem ainda não foi vendida, mas ela tá uma petroquímica que provavelmente vai entrar ali na venda. Então a Odebrecht, não sei se vocês sabem, né? A Odebrecht é famosa, né? Pelas questões de corrupção, mas ela é a grande construtora aí do Brasil, é a maior construtora de grandes obras do Brasil, inclusive ela tem atuação no mundo inteiro. E ela, como vocês sabem, ela está em recuperação judicial e está se valendo aí desse inciso segundo. Já vendeu aí algumas partes, algumas outras empresas que pertencem ao grupo Odebrecht e está também tentando vender outras. Por quê? Porque ele vende, ele se capitaliza, ele consegue dinheiro, consegue se reerguer, consegue pagar aquelas dívidas que ele veio adquirir antes do pedido de recuperação. Então, cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral ou cessão de cotas ou ações, respeitando os direitos dos sócios nos termos da legislação vigente. Então, solta, vende, às vezes vende empresas que são deficitárias por um preço barato, vende só a marca, às vezes vende empresas boas para conseguir se capitalizar, empresas ali do grupo, consegue soltar ações. Então as empresas que têm ações em bolsa de valores podem lançar novas ações para que essas ações sejam vendidas e aí também consigam se capitalizar nesse sentido. Então esse é um instrumento aí também dos mais relevantes que estão dentro da possibilidade dos sócios ali quando diante de uma recuperação judicial. Uma das ferramentas que eles terão para tentar se reerguer, tá? Alteração do controle societário, então vai mudar ali quem é o administrador, vai tirar cotas de um para passar para o outro, e aí o controle societário que pertencia a um grupo passa para outro, o controle societário que pertencia a um indivíduo passa para um outro. Então vamos supor que nós temos ali um velhinho lá que é o dono da empresa, que tem o maior número de cotas, começa a delirar, começa a fazer um monte de bobeira, começa a fazer alguns projetos ali inadequados. Então aí os outros sócios estabelecem que o controle societário deixa de ser dele, passa a ser do filho dele, de um CEO contratado. Tá? Por que você faz isso? Inclusive você coloca isso no plano de recuperação para seduzir os credores, para falar para eles assim, olha, agora a gente vai resolver isso aqui, vamos dar um jeito, vamos dar uma limpeza aqui na casa, vamos vender essas empresas que não são boas, vamos vender essa que é boa para ganhar dinheiro, vamos tirar o controle desse cara que está maluco, vamos renegociar essas dívidas. Então você tem que seduzir os credores para que eles concordem. Se você apresenta o plano de recuperação esdrúxulo, os credores dão o quê? Negativa para você e você não consegue aprovar o teu plano. Tá? Então, inciso segundo aí, muito importante, muito aí de ordem prática, muito comum na prática aí da recuperação judicial. O inciso terceiro também, às vezes é utilizado como essa alteração do controle societário. Quem tem o controle societário é quem tem o quê? A totalidade ali das ações ou a maioria das ações. Tá? Então as ações estão diluídas e aí eu tenho 30% das ações, mas isso me dá o quê? O controle societário daquela empresa. Então não precisa ser necessariamente ter 50% mais um. Né? Às vezes algumas empresas têm, principalmente SAs, né? Elas vão ter uma forma de diluir ali as suas ações de maneira
que mesmo que eu não tenha mais do que 50%, eu consigo manter ali a empresa sob o meu controle societário. Pois bem, mas como vimos aqui, a recuperação judicial possibilita, uma das ferramentas, essa alteração desse controle societário que eu explicava aqui para vocês. Pois bem, substituição total ou parcial dos administradores, do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos. Né? Então, contrato social, vocês sabem, tem lá o administrador. Pode ser um sócio, pode ser um diretor, pode ser alguém contratado. E aí também você pode substituir. Falar, olha, esse diretor, esse sócio administrador não estava indo bem, foi por causa dele que a gente está pedindo a recuperação, vamos tirar ele, vamos colocar aqui alguém com experiência. Tá? Isso também é um movimento bastante comum quando há recuperação judicial. Você tira o cara que está mal, o cara que levou a empresa para o buraco e coloca outro ali que tem experiência. Geralmente, quando a gente fala de empresas grandes, a gente coloca nomes de pessoas conhecidas, de pessoas com gabarito, né, que vão ali dar a credibilidade à empresa que está entrando na recuperação judicial. Concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto em relação a matérias que o plano especificar. Você pode chamar o credor e falar, ó, cara, entra aqui, me ajuda, participa aqui das decisões, que assim você se sente mais seguro de que o plano vai dar certo. Você pode também aumentar o capital social, que também traz mais segurança para o credor. Falar, ó, o teu capital social era pequeno. Lembrem-se o que é capital social, né, gente? O seu capital social era pequenininho, a sua empresa era grande, o capital social era pequeno. Você traz insegurança para o credor. O que você faz? Você injeta mais dinheiro para que a empresa seja mais robusta, que ela tenha ali mais gordura e até numa eventual falência, pelo menos aquela capital social dela vai conseguir quitar as dívidas que ela vier a ter, né? As que ela vier a manter caso ela venha a quebrar. Trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive a sociedade constituída pelos próprios empresas. Não, foi faltando uma coisa, deixa eu só ver se ficou faltando mais coisa aqui na lei. Peraí. Eu estou abrindo aqui a lei. Lei 11.101. Vou conferir se na hora de colocar aqui na... Não lembro, eu vou lendo aqui, mas é a mesma daqui que eu extraí, eu tirei daqui, não sei o que aconteceu. Então, aumento do capital social, trespasse ou arrendamento, próprios empregados, aí ficou faltando gados ali no final ali. Então, o inciso 7º do artigo 50 vai falar trespasses ou arrendamento de estabelecimentos, inclusive a sociedade constituída pelos próprios empregados, tá? Então a gente também está vendo formas de lidar ali com as dívidas dos empregados, inclusive, né? Passar ali parte do patrimônio para eles, passar parte ali dos bens que eventualmente estão ali em posse da empresa para tentar quitar ali as suas dívidas. Redução salarial, essa é uma que dói, né? Hoje, quando a gente ouve, principalmente na atual situação que a gente está, né? Tem muita empresa aí pedindo redução salarial, né? Fazendo aí a redução salarial em virtude aí do coronavírus, né? Então, e da pandemia, e da quarentena, assim por diante. Então, na recuperação judicial já há essa possibilidade de redução salarial, compensação de horários e redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva. A lei ainda vai tratar ali no seu inciso 9º
da dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro. Lembrando, né, dação em pagamento, novação de dívida, ou seja, alterar aquele prazo da dívida, alterar o valor da dívida, mudar a forma de pagamento. Então, em vez de eu pagar para você em dinheiro, eu vou pagar a você com produtos que eu tenho aqui. Eu vou pagar para vocês com esse caminhão aqui da minha empresa. Tá? São as formas ali que possibilitam a renegociação de algumas dívidas. Constituição de uma sociedade de credores. Os credores podem se unir, criar uma sociedade ali só para tentar gerir aquele crédito que eu devo a eles. Né? Isso também geralmente ocorre naquelas recuperações judiciais mais complexas. Não sei se vocês recordam lá do boi gordo. Não sei se já ouviram falar nos investimentos lá de boi gordo. Isso foi há alguns bons anos atrás. Faziam propaganda na Globo. O Antônio Fagundes era o garoto propaganda deles. E era um investimento que você fazia. Investia lá quanto dinheiro você quisesse. E prometia uma devolução, né, um retorno alto, muito bom. Tudo que é muito bom é desconfiável, né? No final, o que era? Era uma coisa, não tinha lastro, né? Ela não tinha ali, era quase que uma pirâmide, né? Vocês já viram falar em pirâmide, né? Todo mundo vai entrando com dinheiro, achando que vai ter retorno. Os primeiros que entraram ali realmente tiveram um bom retorno, mas aí todo mundo foi entrando, a empresa não conseguiu gerir todos aqueles investimentos, e essa empresa a empresa Boi Gordo, quebrou, né? E aí as empresas, ela tentou passar por um período, acho que de recuperação, não conseguiu. E esses credores, eles criaram sociedades, então existem até hoje pessoas especializadas que cuidam só disso, de gerir ali o crédito desses investidores, porque eram várias pessoas investindo, inclusive eu conheci o meu avô, acho que chegou a investir até algum dinheiro ali no Boi Gordo e foi dinheiro jogado no lixo. Não sei nem se conseguiu reaver alguma coisa aí, mas ainda está rolando o processo aí de recuperação. Pelo menos a última vez que eu vi esse assunto, ainda estava rolando aí o processo de recuperação da Boi Gordo. Tá? Então, só para lembrar aqui de um exemplo de uma situação onde houve a formação de uma sociedade de credores para gerir ali o crédito entre eles. Tá? Venda parcial dos bens, como eu disse, também é muito utilizado. Você pode vender parte do seu patrimônio a fim de alavancar, de buscar lastro, buscar fundos para pagamento das dívidas e também de aumentar o seu capital social. Emissão de valores mobiliários, constituição de sociedades de propósito específico para adjudicar em pagamento dos créditos os ativos dos devedores. Você pode criar aí sociedades, você pode vender aí bens móveis, pode vender ações, pode constituir sociedades com fins ali de tentar gerir e salvar a sua empresa. E aí o parágrafo primeiro vai falar que na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou a sua substituição somente serão admitidas mediante a aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia. E o parágrafo segundo vai falar que nos créditos em moeda estrangeira a variação cambial será conservada como parâmetro de indexação da correspondente obrigação e só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa do plano de recuperação judicial. Então ele está falando aqui de situações específicas tratadas nos incisos superiores, nos incisos elencados aí no artigo 50. E por fim, o que nós temos aqui, gente? O que são esse artigo 50? São esses meios que nós veremos tipicamente e que o empresário vai utilizar para tentar se reerguer. Então, ele vai buscar renegociar a dívida, ele vai vender o que não está dando lucro, ele vai vender alguns bens para tentar ter fundos, ele vai mudar a administração, ele vai mudar o objeto do seu comércio. Tá? Então, todas essas ferramentas deverão ser utilizadas, deverão ser apresentadas no seu plano de recuperação e, claro, quanto mais seriedade, quanto mais
ele mostrar que o objetivo real de alterar ali aquela empresa e de que ela vai se reerguer, maior a chance de ter aprovada a sua recuperação. Lembrando que a recuperação ela depende da aprovação dos credores, e aí usufruir, né, dessas prerrogativas e conseguir se reerguer na sua atividade empresarial, tá? E aí, por fim, gente, queria só falar aqui com vocês, eu vou só introduzir esse assunto, vou passar a atividade para vocês e ele será retomado na próxima aula. Gente, só uma coisa sobre a recuperação judicial, ela depende aí, né, de uma série de conceitos do direito civil, do direito empresarial. Se eventualmente vocês tiverem dificuldade de entender um ou outro conceito aqui, é normal que isso ocorra. Claro que é importante que vocês entendam tudo, mas também devem entender que alguns conceitos aqui são inerentes à recuperação, são inerentes a outros aspectos que vocês devem atentar, que vocês devem decorar, que vocês devem aprender efetivamente para a nossa aula, são esses que tratam da recuperação judicial. Então, o que é o conceito, legitimidade, as possibilidades, tá? Esses que eu estou selecionando aqui para vocês, tá? Pois bem, aí assim, ela tem esse caráter meio de roteiro, né? A lei ela tem quase esse caráter de um roteiro, ela vai explicando o que pode, o que não pode, o que deve ser feito, de uma maneira bem prática. Então, não é necessário que vocês decorem todos, por exemplo, os incisos aqui tratados no artigo 50. Tá? Acho que seria até desumano exigir que vocês decorassem tudo isso. O que é importante é que vocês entendam que existem um rol de possibilidades. Tá? Que vocês entenderem isso, para mim eu já estou satisfeito. Vocês entenderem o que é o conceito de recuperação judicial, onde ele se preza, e assim por diante. Bom, então, do pedido de recuperação. Então, quando eu vou apertar aquele botão de emergência, que é o botão de emergência da recuperação judicial, eu vou fazer uma petição inicial. Então, a gente vai entrar aqui em elementos até de processo civil, né, de processo empresarial, digamos assim, né, mas está dentro do processo civil. Inclusive, a legislação, né, é uma legislação que mistura direito material, direito processual, a 11.101 aí, nós estamos estudando. Então, lá no seu artigo 51, ele vai estabelecer que a petição inicial deverá atender esses requisitos que nós veremos agora. Então, nessa petição inicial, caberá ao devedor demonstrar ao juiz, por meio de documentos e balanços, a situação real da empresa em crise. Deverá ser traçado o quadro econômico, financeiro e patrimonial, bem como a sua importância no contexto local, regional ou nacional. Volume do ativo, o que é o ativo? Que ela tem ali com patrimônio, e do que ela tem de crédito e assim por diante, e o passivo, que ela tem de dívida, que ela tem de débito. Tempo de existência, quanto tempo a empresa tem, e o grau de modernização, números de empregados, faturamento, etc. Porque você também tem que mostrar para o juiz que a sua empresa é uma empresa ativa, é uma empresa moderna, é uma empresa que está preocupada em gerir. Quer dizer, não é uma empresa que está largada ali, você quer entrar com a recuperação judicial, não. É uma empresa que atende a esses requisitos. Você tem que seduzir ali também o juiz, apontando esses elementos. E aí o artigo 51 vai elencar ali esses documentos, né, essas informações que vão tratar do pedido de recuperação. Você vai falar a exposição das causas concretas, da situação patrimonial do devedor, das razões da crise econômica, demonstração contábil de 3 últimos exercícios sociais, tá? E assim por diante. O balanço patrimonial, demonstração de resultados acumulados, relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção. Aí o artigo se prolonga aí, tá? Eu vou pedir para que vocês então façam a leitura desse artigo em casa e realizem a atividade colocada aí ao final da nossa aula. Coloquei o seguinte, gente, que é para ler o artigo, depois vocês irão fazer a leitura da petição inicial que consta lá no processo, que é aquele processo que eu apresentei o plano de recuperação para vocês. Tá? Aquele processo está lá em Santa Catarina. Eu entrei lá no processo, eu nem tinha cadastro em Santa Catarina, acho que nunca tive nenhum processo em Santa Catarina. E eu entrei lá e
peguei a inicial do processo. Tá, tem um monte de documento, mas eu falei, não, deixa eu só pegar a inicial e coloquei lá, tá com petição inicial e o número do processo. Tá, o nome do arquivo é esse, petição inicial, tracinho, 030 30 55 53 2018 824 0019. Tá, então vocês abram esse arquivo, façam a leitura desse arquivo, vocês já têm que começar a ter intimidade com a leitura de peças, tá, também, não só de decisões judiciais, mas aprendam também a ler petições, tá? Essa é uma petição escrita por um advogado. Essa empresa é pequena, por isso que eu estou querendo trazer para ela, senão se a gente fosse pegar aqui da Odebrecht, vocês vão ficar malucos. Tá? É uma petição enorme. Como é uma empresa menor, é uma Eireli, fica um pouco mais simples. Essa petição nem é tão grande, acho que ela tem 15 páginas. Não espero que vocês entendam absolutamente tudo, vocês estão começando, aí, estão aprendendo um pouco sobre a matéria. Mas eu quero que vocês já comecem a assimilar esse conhecimento. Então vocês farão, mais uma vez, a leitura desse artigo, do artigo 51, tá, da lei, esse que está aqui em cima, tá, da lei 11.105, e depois vocês farão a leitura dessa petição inicial, tá bom? E vão ver o que está ali e o que não está. Poxa, ele cumpriu todos os requisitos? Não cumpriu? Olha, professor, faltou isso, faltou aquilo. A empresa dele é um pouco diferente, porque é uma Eireli, mas vamos considerar isso, vamos levar em consideração aí a mera aplicação desse artigo 51. Vejam o que vocês acham, ele cumpriu, não cumpriu? Tá? Essa entrega desse trabalho será para o dia 12 de maio, quer dizer, na próxima semana. A entrega até às 18 horas, tá, gente? Então, porque a nossa aula começa lá em torno das 19 e pouquinho. Então, até às 18 horas, até às 19 até vai, mas assim, põe 18 para dar aquela margem ali de você conseguir enviar. Então, até o começo da aula. Se passar, se colocar durante a aula, depois da aula, isso vai tirar ponto do trabalho. Tá? É um trabalho em grupo de até 4 pessoas. E eu coloquei aqui que é atividade de participação. Ou seja, fez o trabalho, eu não vou falar errou aqui, errou aqui. Não, a ideia é estimular que vocês estudem, tentem entender na prática como é que funciona um pedido de recuperação. Tá? Então eu quero que vocês olhem, que vocês estudem, tentem olhar a lei, tentem olhar ali, como se fosse um juiz. Tá? Pense que vocês são um juiz agora, que vocês receberam aquela petição e que vocês vão olhar o conhecimento que vocês tiveram na aula de hoje, o conhecimento que vocês conseguem abstrair da lei, principalmente do artigo 51. Então pense que vocês são juiz ou que vocês são os funcionários do juiz. Finjam que eu sou o juiz, eu estou falando para vocês agora que são meus funcionários. Falo, olha, chegou esse pedido de recuperação, vê se está tudo ali batendo o que está previsto no artigo 51. Tá? Pensem que vocês, imaginem isso, imaginem que eu sou um juiz e vocês são ali, tem cada um de vocês, vão formar grupos até de 4 alunos, e aí eu pedi lá para os meus funcionários para eles conferirem se está tudo certo. Falei, dá uma olhada se está tudo conforme lá o artigo 51 da lei de recuperação. Vocês podem dar uma olhada nisso para mim, por favor? Então é isso que vocês vão fazer agora. Vocês vão analisar esse caso e vão me falar. Falar, olha, doutor, não, está faltando isso, está faltando aquilo. Ou de repente, olha, não, está tudo certo. Veja, excelência, ele apresentou os elementos lá do inciso 1º, apresentou direitinho que está previsto os balanços patrimoniais, tá? Assim por diante. Tá? Eu não apresentei para vocês a documentação, porque senão vocês vão ficar malucos. Mas toda a documentação vai estar referenciada ali no decorrer da petição. Se não tiver referenciada, você pode falar, olha, não foi apresentado aqui na petição esse documento. Tá? Não tem nenhuma referência a esse documento. Tem que se checar os documentos. Tá? Porque eu até posso pegar e enviar os documentos para vocês, mas vocês vão ficar meio cansados de ficar olhando. Acho que eu vou exigir demais. Então vamos ficar nessas 15 páginas. Tá? Até porque o objetivo real aqui é de vocês aprenderem a fazer a leitura da petição em conjunto com o que está previsto lá no artigo 51. Tá? Esse jogo entre lei e o peticionamento. Então, trabalho até. Então, falei que a atividade é de participação. Vai haver redução de nota. Se o trabalho estiver mal feito, tá? Se tiver aquela coisa descuidada, se eu perceber que foi feito ali em 5 minutos, 10 minutos, aquela coisa lixo, entendeu? Aquela coisa descompromissada, não tem fundamentação, copiou e colou um monte de coisa. Tá, aí isso daí, ao meu ver, isso aí para mim é zero. É pior do que entregar depois do prazo, é pior do que qualquer outra coisa. Então tem que ter um trabalho, eles têm que redigir alguma coisa. Escrever como se estivesse falando com o juiz. Vocês são meus funcionários, eu sou o juiz, eu estou pedindo para vocês analisarem.
vai jogar um monte de coisa pro juiz. Então ele vai falar, olha, obrigado, passa lá no departamento pessoal que eu não quero mais trabalhar com você, né? Vamos supor que vocês sejam contratados aí. Vai, ou vou te transferir para outro juiz, porque eu não quero mais trabalhar com quem faz trabalho porco. Eu quero que vocês façam o quê? Um trabalho legal, um trabalho bem feito, bem fundamentado. Falando, olha, ele mostrou isso, ele mostrou aquilo, a lei pede isso, ele mostrou isso, a lei pede isso, ele não mostrou, ele faz isso, mas ele faz referência aqui. Então, é isso que eu quero que vocês façam, tá? Então, trabalho bem feito. Deve seguir aí os padrões da BNT. Não é que eu vou ficar exigindo muita coisa, mas, gente, aprenda uma coisa esteticamente adequada. Então, escreve tudo no mesmo tamanho de letra. Então, põe tudo ali, tamanho 12. Escolhe, vocês têm dois tipos de letra, sempre quando vocês vão fazer trabalho acadêmico. Arial ou Times. Times New Roman. Só isso, não fica inventando outras coisas. Me manda trabalho com Comic Sans, aquelas letras esquisitas. Arial ou Times New Roman. E tudo assim padronizado, um espaçamento adequado, espaçamento até 1,15, tá? BNT. Os outros aspectos eu não vou ficar cobrando tanto, não. Com o tempo eu vou passando para vocês, porque vocês já vão até acostumando e vocês, na hora de redigirem o trabalho acadêmico de vocês de final de curso, quando vocês estiverem fazendo mestrado, quando vocês estiverem redigindo petição, vocês vão seguir esse mesmo critério. Isso valoriza, mostra que você está inserido no meio acadêmico, sabe os padrões de ABNT. Vocês, inclusive, devem ter aula de metodologia mais para frente. Pedindo fornecimento de sangue pode dar falência no intestino e não só voltaremos para a estaca zero, mas muito mais atrás. Eu vou desativar aqui o arquivo. Data de entrega, então, tá bem claro. Até a próxima aula, antes da aula. Grupo é até 4 alunos. Professor, pode ser 5? É incrível, né? Põe 4 alunos, pode ser 5? Gente, 4 alunos é 4 alunos. Tá? Se eu optar colocar em 5, eu vou reduzir a nota. Tá? A ideia é que eu coloco 4 alunos, poderia fazer individual esse trabalho, né? Mas estou pedindo para fazer, estou dando em grupo. Porque eu sei que às vezes vocês podem discutir o assunto, tal. Eu não quero que vocês também optem em pegar e falar, eu faço isso aqui, você faz o próximo. Não, a ideia é que vocês conversem, tá? Ainda que algum colega faça uma parte, você faça outra, mas pelo menos leia o que que o colega fez, tenta ali opinar sobre o que ele fez, tá? Eu ponho ali em 4 intuito de auxiliar. Eu sei que às vezes vocês gostam de fazer trabalho em grupo. Agora, o limite é 4, por isso que eu coloco 4. Tá? Se for 5, eu vou reduzir a nota, tá? Simples assim. E os aspectos de padrão aí que eu já falei, tá? Então, tá bem claro. O local de envio eu vou mandar daqui a pouco para vocês, tá? Eu vou criar eu antigamente pedia para mandar no meu e-mail, mas aí ficava uma confusão no e-mail. Eu tenho um sistema aqui que eu vou passar para vocês e aí vocês enviam por lá, tá? Mas isso tanto faz. Quando acabando a aula aqui, eu passo esse sistema aí para vocês, tá bom? Gente, alguma coisa a mais? Alguém tem alguma dúvida sobre a matéria, sobre a atividade? Gostaria de dar alguma sugestão? É até 4 alunos. Se quiser Professor, fazer individual, pode fazer. Se quiser fazer em dupla, em trio, pode fazer também, tá? Diga. professor, Diga. quanto à atividade, o senhor quer que faça somente por item, por exemplo, causas do pedido? Explane se está correto, se poderia ter acrescido alguma coisa, é isso? Isso, vocês vão olhar o artigo 51. Não precisa olhar outros artigos da lei, tá? Peguem o artigo 51, olhem para a petição e vejam se a petição inicial atende esses requisitos do artigo 51, tá? Só isso, bom? Vocês vão ver item por item, sim, né? Fala, olha, ele expôs as causas da situação patrimonial dele, os devedores, as razões da crise econômica financeira. Olha, ele demonstrou ali, ou pelo menos ele faz referência, porque vocês não vão ter acesso à documentação, mas vai falar, olha, ele demonstrou os documentos contábeis, ou se não tiver ali uma referência, vai falar, olha, não vimos, talvez esteja na documentação,
tá? E assim por diante. Olha, ele faz referência ao balanço patrimonial, ele faz referência à demonstração de resultados acumulados, tá? Ele apresenta a relação nominal de credores, e assim por diante. Se vocês quiserem, até coloco a documentação ali, que eu acho que vai realmente desgastar demais para vocês. Caso vocês não encontrem referência à petição sobre esses itens, e eu já vi, ele vai falar assim, olha, tá no documento tal a relação dos credores, tá? Então, ele faz referência à maior parte dos requisitos aqui, tá? Apesar de ele ser IRELI, ele vai utilizar alguns critérios um pouco diferentes, tá? Mas, como eu disse, desconsiderem isso, só façam essa análise estritamente olhando o artigo 51 e o que está na petição, tá bom? Item por item, sim. Olha o artigo 51, destrinche ele e tente achar as referências na petição. Professor, é para fazer um resumo de acordo com o artigo 51 e conforme o nosso entendimento? Não, eu acabei de explicar o que é. Não é resumo, é para fazer essa correlação entre o que está na petição e o que está no artigo 51. O artigo 51 ele vai elencar uma série de requisitos que devem ter na petição inicial, que eu quero que vocês vejam. Se aquela petição inicial que eu coloquei, ela atende os requisitos do artigo 51, tá? Beleza. Artigo 51 de que lei? Qual que vocês acham que é, gente? Chuta. Será que é a 11.101 de 2005? Isso. Né? Que mais? Esse documento ele tá no... Tô brincando, tá, gente? Ele tá lá no Drive, tá bom? Tá lá com petição, até faço referência aqui na atividade, eu coloco lá entre aspas. Ele tá com petição inicial e aí tem o número do processo. Tá? Esse processo está correndo ainda, por sinal. Eu até dei uma olhada nele aí. Eu não conheço o processo, nunca atuei nele. Eu achei meio ao acaso mesmo, tá? Mas não tenho acesso ao e-mail. Não, mas não é e-mail, é o Drive. O Drive você não tem acesso? Deve ter, né? Só clicar ali naquele link. Eu passei já no grupo de WhatsApp. E o link do Drive também está disponível na descrição do grupo de WhatsApp. Então, se vocês não guardaram ainda, eu recomendo que vocês guardem o número do Drive. Mas ele está ali na descrição do grupo de WhatsApp. Então, entra lá, dá uma olhada no grupo, copia e cola e vocês vão acessar. É super fácil. Você clicar naquilo lá, vai abrir uma pasta e vai ter todos os documentos que nós tratamos aqui em aula. Tá? Então vão ter as aulas. A primeira aula foi uma aula introdutória, tem a aula 2, a aula 3, tanto de falência quanto de direitos difusos. E tem esses materiais complementares. Então vai ter lá o plano de recuperação dessa empresa, que eu já falei para vocês. Vai ter a petição inicial desse processo, que também já coloquei para vocês, tá? E outras coisas que surgirem no decorrer das nossas aulas, eu vou colocando ali para vocês. Um colega sugeriu lá no grupo de WhatsApp que fosse criadas pastas, né? Como ali a ideia é só vocês... Dei aula hoje, vocês entram lá, pegam aquele conteúdo e salvem no celular, salvem no computador de vocês. É melhor do que ficar deixando ali, porque realmente ali é um depósito. Eu jogo, é como se fosse uma caixa. Eu jogo ali naquela caixa, vocês pegam e aí organizem vocês. Porque cada um vai ter um esquema. Vai ter um que vai preferir organizar de uma forma, outros preferirão organizar de outra. Então eu prefiro não organizar deixa ali jogado mesmo, deixa tudo ali aberto. E aí depois vocês vão salvando e vão organizando. Porque se vai criando, eu já fiz, criei várias pastinhas, aí o cara não achava, entrei lá na pasta tal de falências e aí tinha um monte de... E fica mais confuso do que se deixar assim para todo mundo, tá? E até porque até o final do semestre, o nosso até foi reduzido, né? Não tem tanto arquivo. Tem as aulas, então sempre quando tiver aula eu vou estar identificando como aula, número tal, e de qual é a matéria, e depois esses documentos avulsos que vão ficar ali é fácil de vocês localizarem. Não vai, assim, até o final do curso vai ter, e nosso, como o nosso já começou pela metade aqui, vai ter em torno de 20 documentos e tanto. Tá? Nas outras turmas ali, às vezes chega a 30 documentos, não chega a muito mais do que isso. Tá? Então é fácil de localizar. Eu acho que fica mais fácil, fica mais aberto ali para todo mundo. Porque tem gente que tem mais jeito com o computador, tem outros que vão ter mais dificuldade. Então eu prefiro jogar tudo ali, aí
Se você prefere organizar de alguma forma, eu recomendo que você faça o download e aí organize no seu próprio material, tá? Eu até recomendo que vocês façam isso, por sinal. Tá? O Drive não é um local ali adequado para vocês guardarem o material de vocês. Peguem isso, joguem no computador de vocês e lá vocês criam uma pastinha de falência, separa as aulas, separa as atividades, até porque vocês vão fazer atividades, separa direitinho. E se quiser uma dica, faça isso mesmo, tá? Porque depois lá na frente do curso, vocês vão ter um monte de coisas que vocês querem resgatar, alguma coisa que a gente viu em aula, para estudar, ou para fazer um trabalho, e aí quem é desorganizado acaba se perdendo. E isso para tudo, viu, gente? Então, quando vocês estiverem trabalhando com um advogado, também é importante, porque às vezes você lembra de uma petição, é importante que vocês encontrem ela, assim por diante, tá? Bom, vou encerrar aqui a gravação, né? Já estourou aqui uns